Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Vamos dar sequência à nossa série no livro de Atos. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. A partir do versículo 25, continuaremos meditando sobre a igreja, a missão dela. Hoje nós iremos falar sobre a obra do Espírito e o chamado missionário da igreja. De alguma maneira, acaba sendo um tema de todo o livro de Atos dos Apóstolos. A obra do Espírito e o chamado missionário da igreja. Todos acharam? Atos 12, a partir do verso 25, diz assim a palavra de Deus: E Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos. E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores. Eu estou no capítulo 13 agora, tá? Quem está no celular talvez tenha que mudar. De novo, capítulo 13, verso 1. E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cireneu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me ou separai-me, Barnabé e a Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram, os enviaram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus, e tinham também a João como cooperador. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar-Jesus, o qual estava com o precônsul Sérgio Paulo, homem prudente. Esse, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o precônsul. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda, buscava a quem o guiasse pela mão. Então o precônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. Amém. Até aqui, meus irmãos. Vemos aqui a obra do Espírito Santo mais uma vez e o chamado missionário da igreja. Nessa passagem, nós vemos o início da primeira viagem missionária de Saulo e Barnabé. Eram membros dessa igreja, grande igreja, referência de fé, missão, liderança, que é a igreja de Antioquia. E essa igreja
envia esses homens para a primeira viagem missionária desse apóstolo tão querido nosso. Um marco muito importante para a expansão do evangelho às nações. E essa passagem ela nos revela como o Espírito Santo ele guia, como ele prepara a igreja para cumprir a sua missão. E os princípios são básicos, dos quais nós já fomos apresentados nesse livro. Submissão à vontade de Deus, discernimento espiritual através de uma vida de consagração, para que possamos ouvir a voz do Espírito, e ouvindo a voz do Espírito, possamos obedecer, e obedecer mesmo diante de oposição. Porque esse caminho de obediência envolve um caminho que perturba o inferno, porque é um caminho de libertação, de renovo, de cura àqueles que estão escravos do império das trevas, e é natural a resistência do império do mal. Mas os princípios são os mesmos: submissão à vontade de Deus, discernimento espiritual, consagração, vida no Espírito, só agir quando tiver clareza sobre aquilo que o Espírito Santo fala, e tendo clareza daquilo que o Espírito Santo falou, obedecer. Obedecer. Portanto, elementos essenciais que marcam a nossa jornada de fé, não apenas dos irmãos aqui, desse capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, mas também a nossa caminhada. Esse é o propósito da meditação e da reflexão. Propósito para que essa palavra se cumpra em nossas vidas, como igreja de Cristo. Esse acesso está liberado a nós, para que possamos viver esses princípios, e vivendo esses princípios, viver o reino de Deus, viver a vocação da qual Ele nos chamou, com fidelidade para a glória dEle. E um primeiro ponto de reflexão que eu queria trazer aos irmãos é a preparação espiritual a esse chamado missionário. Essa reflexão envolve o final aí do capítulo 12, que é o verso 25, até o versículo 3 do capítulo 13. O texto ele começa com Barnabé e Saulo voltando da Judéia, depois de cumprirem um trabalho de assistir alguns irmãos ali da região da Judéia que estavam necessitados. Esse envio desses irmãos à Judéia foi dado lá no capítulo 11, no verso 28, 29 e 30, onde os irmãos ali, entendendo a necessidade daqueles irmãos da Judéia, enviam Saulo e Barnabé para ajudar aqueles irmãos que estavam passando necessidade. Então o verso 25 ele começa dizendo, olha, eles voltaram desse trabalho, dessa assistência. E depois disso, nós vemos que a igreja em Antioquia, aonde Lucas narra aí para a gente no versículo 1 do capítulo 13, que era uma igreja com uma liderança muito forte. Havia profetas, doutores, mestres, e dentre esses era Barnabé, Níger, Lúcio, Cirineu e Saulo, que aparece no final, né? Saulo era um desses. Era uma igreja que tinha uma liderança muito forte, formada por homens piedosos, que serviam a Deus, homens de oração, homens que buscavam, através da oração, discernir a voz do Espírito, com jejum, com disposição para obedecer. E isso influenciava a igreja, porque no verso 13 a gente vê que a igreja, ela imitou o exemplo desses homens. E assim, a palavra foi se cumprindo na vida da igreja, ela foi desenvolvendo a fé, a coragem, o discernimento para cumprir a missão. Mas todos eles, diz o texto, estavam servindo ao Senhor. Verso 2 diz isso. Eles estavam no temor do Senhor, poderia ser uma tradução. Estavam servindo a igreja. Estavam servindo na oração.
com jejuns, porque esse é um tipo de serviço que edifica a igreja, o trabalho da oração, o trabalhar o jejum para mortificar a carne e sermos mais sensíveis para ouvir a voz do Espírito Santo, o trabalhar para buscar um alimento que não perece, mas que permanece para sempre e que fundamenta a nossa fé. Esses irmãos estão trabalhando fortemente a comunhão, a oração, para buscar a direção de Deus. E durante esse período de busca espiritual, o Espírito Santo fala, instrui eles, dizendo no verso 2, separem Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. Eles ouviram isso do Espírito Santo enquanto estavam orando e buscaram ao Senhor e receberam a graça de serem ouvidos pelo Senhor. Esse é o fim da oração. Jesus nos ensina isso em Lucas 11, a sermos cheios do Espírito Santo, para ouvirmos qual é a oração e o clamor dele, e obedecermos, e dizermos o amém, o assim seja, venha o teu reino, faça-se a tua vontade. E assim eles trilharam esse caminho que fundamenta a fé da igreja e a missão dela. E eles, então, obedecem e logo separam Barnabé e Saulo para a obra, porque é para isso que nós precisamos ouvir, para obedecer. Obedecer é o caminho da vontade de Deus, é o caminho que agrada a Ele, é o caminho da qual nós devemos trilhar, caminho de obediência. Mas a gente obedece quando a gente conhece intimamente o Senhor, ao ponto de discernir a sua voz. E ouvindo a sua voz, a gente obedece. E a comunidade, a igreja de Antioquia, ouve também atentamente a direção do Espírito Santo e responde com obediência. Diz o verso 3, então eles jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Eles oraram e jejuaram. O que eles receberam do Espírito Santo? Enviam esses homens. Então a gente abençoa esses homens, que eles cumpram a vocação da qual o Senhor tem o chamado, mas nós o abençoamos. É isso que eles receberam da oração. A missão de enviar esses amados irmãos. Então esse é um princípio. Serviço, oração, jejum, sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo e obedecer com disposição. Serviço, oração, jejum, sensibilidade para ouvir, prontidão para obedecer. Fundamento de fé e de missão. Nós temos vários exemplos na história da igreja a respeito disso, tanto nas Escrituras, como na história dos reformadores, na história dos missionários, que tiveram uma vida marcada de consagração a Deus, de quem busca ouvir a voz do Espírito Santo e discernindo a sua voz, obedece. Obedece. Quem se lembra do missionário Hudson Taylor, um dos primeiros missionários na China, se preparou durante anos antes de ser enviado, estudou medicina, não para ganhar dinheiro, não é porque o que estava dando dinheiro na época, não, mas para servir um dia o povo chinês e entrar como médico na China. Ele estudou o idioma mandarim, não é porque era o idioma universal da época que estava dando dinheiro, mas para servir as pessoas que estavam lá, no idioma deles, com o santo evangelho de Cristo Jesus. Durante anos e anos, se preparou por uma convicção que o Espírito Santo tinha dado a ele de ir para a China. E ele se preparou. Ele se absteve de conforto. Viveu de forma extremamente simples, com profunda consagração e vida de oração. E quando Deus o chamou para a China,
ele já estava pronto espiritualmente e fisicamente para os desafios que ele tinha que enfrentar. Ele já estava pronto. Hudson Taylor nos ensinou a importância de uma preparação profunda e de uma vida totalmente entregue ao serviço de Cristo, com certeza inspirado também pelo amor ao povo que ainda não conhecia o Evangelho, no caso, o povo chinês. Aqui não estamos falando de alguém que recebeu o Evangelho e que se converteu e veio a Cristo e recebeu o chamado de ser discípulo de Cristo, não. Mas de alguém que é agora discípulo e que está buscando a sua vocação para ser fiel à sua vocação e servir no lugar que Deus chamou, de acordo com a orientação de Deus. Portanto, se preparou, estudou, orou, se consagrou, mesmo em várias contradições exteriores, muitos duvidando, inclusive da sua própria denominação, da sua própria companhia missionária, mas com certeza ele foi fiel ao Senhor e foi um dos maiores missionários que já pisou nessa terra. Com certeza. A gente aprende esse princípio com Hudson Taylor, o princípio de se preparar para enviar. E esses irmãos aqui, eles se prepararam. Eles serviram ao Senhor. Eles oraram, jejuaram, até ouvir a voz do Espírito. A igreja, da mesma maneira, vamos nos preparar, vamos nos consagrar ao Senhor, para que a gente possa enviar os irmãos que o Espírito Santo nos revelar. Se não passarmos por esse caminho, não iremos ser usados pelo Senhor na missão que Ele nos chamou. E como aplicação prática, devemos discernir o chamado de Deus. E para isso, requer comunhão com Ele. A igreja estava em oração, jejum, sensível à voz do Espírito Santo, a começar pela liderança da igreja, pelos homens da igreja. Nessa igreja, ou melhor, nossa igreja deve também valorizar esse princípio de oração, momentos de orações, de consagração, de jejum em comunidade, intencional, simplesmente para se unir, para buscar o Senhor e sua face, buscar o Senhor e ouvir a sua voz, para qualquer trabalho, para qualquer coisa que nós vamos fazer e executar, porque nós confiamos nele, na voz dele, e que ele está à frente, a gente só quer seguir, a gente não quer se precipitar e viver na expectativa dele ir atrás da gente, a gente quer ir aonde ele está. Obrigado, irmãos. E nós devemos, portanto, valorizar momentos de oração e consagração como fundamento de fé para vivermos a missão. Não é uma opção, mas é um fundamento de fé. Para quê? Para buscar o que eles buscaram e receber o que eles receberam. Buscaram discernimento, buscaram a voz do Espírito. E cada membro se dispôs a orar como corpo ou a favor do corpo de Cristo, para que a igreja fosse útil naquela realidade e naquele tempo para pregar o Evangelho do Reino. Portanto, discernir o chamado de Deus requer comunhão com Ele. Isso é ponto básico. No ponto da nossa congregação, aspecto familiar, aspecto pessoal. Não tem como pular esse processo. O risco é gigantesco para a gente estragar tudo e andar segundo a carne. E outro princípio que vale de aplicação é a obediência à voz do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo falou, depois da consagração, ela não hesitou em obedecer, em enviar Barnabé e Saulo. Devemos estar dispostos a obedecer, mesmo quando Deus nos chama a sair da nossa zona de conforto, talvez tendo que enviar gente que a gente gosta muito, gente boa. Para isso a gente precisa investir nessas pessoas, e a gente tem que despedir, dizer: olha Saulo, olha Barnabé, vai lá, o Espírito Santo quer vocês lá, desapegue,
Vai com Deus. Deus pode estar nos chamando para alcançar aqueles ao nosso redor, ou até mesmo a cruzar fronteiras para levar o Evangelho. A questão é, estamos discernindo a sua voz a respeito disso que é a sua vontade e sua missão para nós? E discernindo a sua voz pela consagração, estamos nós obedecendo? Porque é para isso que Ele nos chamou. Ele nos enviou. E como igreja, para equiparmos os santos, para enviar outros. E como igreja, para nos submetermos à fé, à liderança, ao pastorado de Cristo na igreja, para nos equipar e equipar outros. Para compreender tudo aquilo que Deus tem nos falado de maneira clara. E para a gente dizer, Senhor, a gente vai obedecer isso. Porque isso está sendo claro para nós. Isso é a tua voz. Obediência à voz do Espírito. E também comprometimento com o envio missionário. Ela enviou, apoiou Barnabé e Saulo. Nós devemos estar comprometidos também em enviar e apoiar aqueles que são chamados ao trabalho de propagação do Evangelho do Reino. De que maneira? Em consagração e encorajamento espiritual. Simples assim. Consagração, viver uma vida de oração, em jejum, em favor desses. E orar em voz alta em favor desses. Dizer para esses, para Saulo, para Barnabé, o que de Deus nós recebemos em favor da missão de Deus para a vida deles. Porque é isso que essa igreja experimentou. O reino de Deus é composto por pessoas. E a igreja local ela deve ser sensível ao chamado missionário local. Também, com certeza, como parte essencial de sua responsabilidade no reino de Deus. Amém? E como segundo ponto de reflexão nessa noite, a partir aí do verso 4 até o 8, 9, nós vemos esse discernimento espiritual e resistência ao engano, da qual é próprio da missão da igreja submissa ao Espírito Santo. Isso é próprio. Depois de serem agora enviados pela igreja, da qual Lucas diz aqui no verso 4, pelo Espírito Santo. É interessante, né? A igreja envia, aqui no versículo 4 agora aparece, o Espírito Santo enviou esses homens para Selêutica, e dali eles navegaram para Chipre, onde encontraram um precônsul chamado Sérgio Paulo, que demonstra interesse, sensibilidade ao Evangelho. Diz o verso 7, ele era um homem prudente, aí ele chama Barnabé e Saulo, porque ele procurava muito ouvir a palavra de Deus. No entanto, eles se deparam com um opositor, um feiticeiro chamado Bar-Jesus, que depois é narrado aí no verso 8 como Elimas, que tenta desviar esse Sérgio Paulo da fé, tenta atrapalhar, tenta trazer resistência à pregação do Evangelho. E esse confronto nos mostra que onde o Evangelho avança, sempre haverá oposição espiritual. Nunca será um caminho fácil. Sempre será esse drama. Às vezes você está ali querendo pregar o Evangelho, aí tem aquele que está interessado no Evangelho, e tem aquela distração, aquelas pessoas que estão querendo distrair, falando coisas que não tem nada a ver, iludindo. E Deus nos chama às vezes para esse lugar. Para pregar o Evangelho é isso. Haverá resistência. E deveremos suportar isso. Porque o Evangelho avança em oposição espiritual maligna. Sempre será assim. E ai de nós, se desistirmos. Estamos olhando para trás e não confiando que o Evangelho é o poder de Deus. E não confiando que a graça ela é muito mais poderosa do que o pecado e do que
império das trevas. E Saulo, percebendo essa influência de Elimas, ele confronta o engano e expõe a obra das trevas de maneira até muito dura, que nós vemos mais à frente, né? No verso 10, 11. Ou seja, na missão a gente precisa de discernimento espiritual para resistir ao engano, às distrações, porque sempre haverá, sempre. Você vai sair daqui hoje, sempre haverá distrações para te levar ao engano, para você esquecer o que de fato é importante. Isso não é à toa, isso é obra do maligno. Não duvide disso. Irmãos, então, enfrentamento de intensa oposição sempre fez parte da missão de Deus. Sempre. Afinal, a missão consiste em invadir as portas do inferno. A missão consiste em libertar os cativos do diabo pelo poder do Evangelho de Cristo. Então a resistência é a regra. Jesus deixou claro isso para os discípulos. É aflição, é perseguição, é tribulação. Essa é a regra. E algumas aplicações práticas. Precisamos de discernimento e resistência na missão. Resistência para pregar o Evangelho, mesmo diante de distrações. Precisamos. Mas, verso 8, resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o precôncio. Todavia, Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos dele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano, de toda malícia, inimigo de toda injustiça, ou justiça, desculpa, por que está perturbando o reto caminho do Senhor? Resistência, irmãos, para pregar o Evangelho em meio a distração e oposição. É isso que Deus quer da gente. Na nossa vida e no meio da igreja, precisamos ser cuidadosos para identificar as influências espirituais que têm desviado o povo de Deus da simplicidade do Evangelho de Cristo e confrontá-las com coragem, com verdade, porque sim, mesmo em meio à igreja, há muita influência espiritual maligna para distrair o povo de Deus da verdade, da conversão, do arrependimento, da pureza, das coisas mais simples, da irreverência mais simples, do mexer no celular, na distração mais simples durante a mensagem, do falar um com o outro durante a mensagem, do ficar preocupado com o dia de amanhã durante a mensagem, das distrações mais simples, seja elas quais for. E se aqui já está difícil, quanto mais amanhã na segunda-feira. Precisamos ser cuidadosos para identificar as influências malignas em nosso meio, que estão desviando o povo de Deus do santo Evangelho de Cristo, de ouvir a voz do Espírito Santo e viver uma vida de consagração, de temor e amor do Senhor. E confrontá-las com a verdade de Cristo, com coragem, dizer claramente que não estão seguindo o caminho de Cristo, estão, pelo exemplo, desviando o povo de Deus, estão desonrando o testemunho do Senhor, porque não estão priorizando o reino de Deus, não estão adorando de maneira devida, em verdade, temor. Não, pelo contrário, estão distraídos, estão errando o alvo, estão perdendo o foco. Devemos confrontar com a coragem do Evangelho do Reino, porque muitos têm se desviado, inclusive em nosso meio, dando ouvidos a palavras vãs, sabedorias vãs. Muitos não têm suportado o que nós temos aprendido, principalmente pela manhã, e não escolhe o arrependimento e a fé, escolhe desviar o ouvido, escolhe não vir, escolhe achar desculpa para buscar outras coisas,
e não percebem que estão sendo conduzidos pelo Satanás à não conversão a Cristo Jesus. Não percebem. Devemos ter zelo, discernimento, resistência na missão. Eu disse para os irmãos no início do ano, quando a gente pregar o que nós estamos pregar, haverá resistência. É o que muitos estão enfrentando. Até mesmo os batizados, que batizaram agora há pouco, falaram essa semana: pastor, quanta resistência satânica essa semana nós enfrentamos. Falei, é assim mesmo, irmão. É assim mesmo. Eu disse para vocês, não iludi vocês. E hoje eles foram confortados e renovados pelo Senhor. Devemos ter zelo também, irmãos. Cuidado com os novos cristãos. Muitos, pelo exemplo, têm desviado novos cristãos, porque não têm vivido a fé de maneira viva e piedosa. Devemos ter zelo. Elimas aqui, que é um filho do diabo, tentou desviar o precônsul, o Sérgio Paulo, alguém que estava aproximando-se da fé, alguém com fome e sede de Cristo, alguém aqui que estava no início da caminhada. E Paulo, com esse zelo santo, ele protege esse amado irmão. E a igreja, ela deve cuidar e zelar dos novos convertidos, ajudando a crescer na verdade da fé, protegendo do engano, porque há muito falso engano, e não é fora, é dentro. Gente de antiga, mas que não se arrepende, não conhece o puro evangelho, muitas vezes prega um falso evangelho, que parece evangelho para novos convertidos, desviando eles do verdadeiro evangelho. Nós devemos ter zelo. Isso aconteceu recentemente aqui na nossa igreja, onde eu tive com esses irmãos novos convertidos. Eu disse: olha, você sabe isso que você ouviu daquele irmão? Isso não é o evangelho. Parece, mas não é. Vamos aprender aqui. Oh, graças a Deus o Espírito Santo já tinha convencido eles de que aquilo não era o evangelho. Zelo para proteger os irmãos do engano. A gente tem que se atentar. Porque às vezes até aquilo que você está ensinando sobre o evangelho pode não ser o evangelho de Cristo. Pode não estar relacionado à fé, ao arrependimento, à esperança e ao amor sacrificial. Mas de coisa da sua cabeça, baseado em direito, do que você vai receber no futuro. Aí salvação para você é conseguir um direito de uma vida futura. E essa não é a salvação em Cristo. É o ser nova criatura. É o ser discípulo de Cristo. É negar a si mesmo e tomar a cruz. Muita gente prega muito sobre Jesus, mas não prega a centralidade do evangelho e tem desviado os novos na fé. Mas não só por aquilo que fala, mas pelo exemplo que é. Cuidado para você não ser um Elimas na vida de Sérgio Paulo. Cuidado. Sejamos zelosos. E o último ponto de reflexão é a autoridade de Cristo e o triunfo da palavra dele, a partir do verso 9. Saulo, todavia, que também se chama Paulo. Isso é muito importante no texto. Embora o nome é o mesmo no sentido original, Saul, do hebraico, o significado também é o mesmo, mas Lucas está agora não usando mais a versão hebraica do nome, que é Saulo, mas usando a versão grega, Paulo. E isso é muito significativo, porque é a primeira viagem missionária de Paulo, e Paulo está indo para os gentios, para aqueles de língua e cultura grega, para pregar o evangelho. E ele recebe esse nome Paulo como algo que marca a sua missão e para os gentios. Portanto, continuando aí, ele cheio do Espírito Santo, ele olha firmemente para Elimas e o repreende
dizendo para ele: filho do diabo, filho do diabo. E depois ele diz: cheio de todo engano e malícia e de inimigo da justiça. É o que ele fala no verso 10. E em seguida ele declara que Elimas ficará temporariamente cego. Ele fala isso no verso 11. E imediatamente isso acontece, uma escuridão cai sobre ele, e esse evento impacta profundamente Sérgio Paulo, que crê no Evangelho ao testemunhar o poder de Deus em ação. Verso 12, então ele, o Sérgio Paulo, ele vendo o que havia acontecido, ele creu, maravilhado no ensino do Senhor, ou na doutrina do Senhor. Ou seja, essa ação de Paulo manifesta o triunfo da verdade e da autoridade de Cristo sobre toda oposição maligna. Quem se lembra de William Tyndale, talvez o primeiro reformador a traduzir a Bíblia para o idioma inglês, na época um pouco antes da Reforma Protestante? Ele foi um mártir da igreja. Ele enfrentou severa oposição da igreja romana da época por trabalhar na tradução do texto bíblico, para trazer o texto bíblico, as escrituras, para o povo, porque ele acreditava que a pessoa, ela deveria ter acesso à palavra de Deus, porque ele cria no poder da palavra de Deus, e por isso ele trabalhou arduamente na tradução das escrituras, entregando a vida nesse trabalho. E a igreja romana considerou-o como herege, matou, queimou, foi profundamente perseguido esse homem. Mas mesmo em sua morte, sua convicção sobre a autoridade e o poder da palavra de Deus prevaleceu. Porque mesmo após a sua morte, o seu trabalho influenciou muitas gerações, contribuiu para milhões de pessoas ler as Escrituras, conhecer o Evangelho de Cristo de maneira pessoal, pelo trabalho de William Tyndale, que não foi um trabalho em vão, foi um trabalho de entrega, de sacrifício, de oferta, para que a palavra de Deus fosse lida, fosse proclamada, porque ele cria no poder da palavra de Deus para libertar, para curar, para tirar aquele povo do império das trevas, do império dos seus pecados. Portanto, ele trabalhou arduamente para traduzir a palavra de Deus e deu literalmente a vida por isso, porque ele cria na autoridade de Cristo através do Evangelho para libertar e salvar o pecador. É isso que nós estamos vendo aqui, a autoridade de Cristo e o triunfo da palavra do Senhor em meio a essa oposição ferrenha do inimigo. E de aplicação prática, isso deve servir para a gente. Devemos ter cada vez mais confiança na autoridade de Cristo diante da oposição. A gente precisa sempre se lembrar que toda autoridade pertence a Cristo, todo poder pertence a Ele, toda glória pertence a Ele. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça de Cristo, a vida ressurreta de Cristo que está à disposição àquele que crê, ela é muito mais poderosa do que a morte, ela é muito mais poderosa do que o império das trevas. Devemos confiar na autoridade de Cristo, principalmente quando enfrentamos resistência. Podemos confiar que Deus vai diante de nós e nos concede a autoridade para realizar sua obra, porque por causa de sua autoridade, por meio da pregação do Evangelho, não por causa de nossa autoridade, não por causa de nossa eloquência, mas por causa da autoridade dele, da qual é proclamada diante daquele império que não tem autoridade sobre ele. E a gente confia quando a gente proclama a autoridade dele, como Paulo está proclamando a autoridade de Cristo. E ele diz no verso 11, contra ti está a mão do Senhor.
Também precisamos crer no poder da palavra de Cristo. E eu falo isso de maneira prática, não de maneira verbalizada, muitas vezes sem profundidade. Mas assim como esse homem que se converteu, Sérgio Paulo, ele creu no testemunho da palavra. Precisamos proclamar a palavra com ousadia, crendo de fato que ela transforma vidas. Eu sei que isso é básico, mas às vezes essa realidade não é presente em nossas vidas. E a exemplo de Paulo, devemos estar comprometidos a pregar, a proclamar a palavra, mesmo em meio à oposição, porque nós cremos no poder dela. Mesmo em meio à oposição, porque haverá sempre oposição. Sempre. Como Paulo enfrentou. Sérgio Paulo aqui, um homem temente a Deus, ele chama Paulo, ele chama também Barnabé, eu quero ouvir a palavra, eu quero ouvir. Aí alguém se opõe, alguém se distrai. Até para testemunho do Sérgio Paulo, de que a palavra de Deus, ela é autoridade sobre as distrações, e ela é muito mais poderosa do que o império das trevas, até para testemunho dele, nós devemos crer na autoridade de Cristo, crer no poder da palavra e pregar a palavra em meio a essas distrações, para que o poder da palavra se manifeste, para que pessoas que têm fome e sede da palavra e olhem, a palavra tem poder. Olha o que aconteceu com esse homem que quis me desviar dessa palavra. Olha que vida mentirosa, feiticeira, entregue à sua própria vaidade. Olha que escuridão, olha que trevas. E vendo isso, é o que diz o texto no verso 2, vendo o precoce, o que aconteceu com aquele homem, ele creu no ensino do Senhor, na doutrina do Senhor. Precisamos crer no poder da palavra. Ele creu, claro, ele creu porque ele ouviu. No verso 8, ele reuniu os irmãos para ouvir. A gente precisa crer no poder que ela tem. De maneira prática, é proclamar. De maneira prática, é trazer pessoas para ouvir. Porque às vezes a gente não traz por causa de vários motivos. Às vezes uma vergonha, às vezes um tipo de estranhamento. A igreja às vezes ela não é tão receptiva, talvez a pessoa não vai ser tão receptiva se eu chamar e convidar ela, né? Não sei, muitos motivos podem vir à sua cabeça do porquê você não chama ou não proclama a palavra para outras pessoas. O chamado da igreja é para crer no poder que a palavra dele tem. Crer como quem experimenta esse poder. E a igreja também deve descansar, que Deus está no controle das situações. Em cada situação, Deus permanece no controle. Estamos praticamente revendo esse princípio no livro de Atos. E Ele trabalha. Ele é o mais interessado em trabalhar em favor de nós, para que a palavra dele permaneça, para que a palavra dele não volte vazia. Ele é o mais interessado nisso, muito mais do que nós. Embora nós devemos estar interessados nisso, e sabendo que Ele está à frente, que Ele nos dirige, porque é algo que nós discernimos no Espírito, e o Espírito quer isso. Isso para nós é conforto, é paz, saber que Deus está no controle. Ele trabalha para que a verdade prevaleça. E nossa confiança no poder de Deus nos permite então prosseguir na missão, em meio à oposição, pois sabemos que a vitória é garantida pelo poder de Cristo. Por isso que nós lemos hoje pela manhã, Paulo dizendo, desenvolver a vossa salvação com tremor e temor, porque é Deus quem efetua em vós
o querer realizar segundo a sua boa vontade. Ele trabalha para que a verdade prevaleça. Trabalhe, então, com temor e tremor, sabendo disso, que Ele dará um jeito de glorificar o Filho dele, de trazer honra e glória para o Filho dele, e de mostrar que o Filho dele, o Evangelho dele, é mais poderoso do que o império das trevas. Creia nisso, e veja, e prove o poder de Deus, e manifeste esse poder para que aquele da qual está recebendo a palavra, por interesse, por fome, assim como Sérgio Paulo, também possa provar esse poder. Deus está no controle. Então pregue com vontade e descanse. Porque se tem alguém que tem zelo pela glória dele, é Ele mesmo. É Ele mesmo. Zelo pela palavra. Porque Ele mesmo prometeu, ela não voltará vazia, nunca. E Ele triunfa sobre todos os poderes do império das trevas, sobre todos. Devemos crer nisso, avançar, como estamos aprendendo com a igreja guiada pelo Espírito Santo, que vai a lugares desafiadores, crendo nisso, que o Evangelho é o poder de Deus para destruir sofismas, para destruir o império das trevas, para libertar cativos e oprimidos do pecado e do demônio. O Evangelho triunfa sobre todos os impérios terrenos e demoníacos. Portanto, irmãos, a palavra de hoje nos revela a obra do Espírito Santo na missão da igreja. A necessidade que nós precisamos de discernimento espiritual, consagração, oração, jejum, sensibilidade para ouvir e obedecer, mas também confiar na palavra e na autoridade de Cristo sobre o maligno, sobre tudo e todos, porque sim, nessa missão que nós devemos obedecer, vamos enfrentar a oposição, esperamos por isso, mas queremos vencer em Cristo Jesus todo o império das trevas com o santo evangelho dele, vencer pelo santo evangelho, onde nós veremos a glória do Senhor libertando aqueles que estão cativos e oprimidos pelo pecado e pelo demônio. Então esses princípios são tão válidos hoje quanto na época dos apóstolos. São eternos. E somos chamados a buscar, como a igreja, a direção do Espírito, discernimento daquilo que é a verdade e sua vontade, entender bem com clareza o que é esse caminho e tomar as devidas decisões com coragem, fé e desapego, sabendo que o Senhor vai à frente. Se a gente discerniu e Ele falou, pode ter certeza que Ele já está lá. A gente viu nas outras passagens, aonde o anjo falava com um, o Espírito Santo falava com o outro, e quando ele se encontrava, Deus já estava falando com um e já estava falando com o outro. Eles só tinham que dizer o amém. É isso mesmo? É isso mesmo. O anjo falou comigo isso. O Espírito Santo também falou isso comigo, que eu tenho que receber você. Você não é estranho, você é da fé. Olha, Ele já está à frente. E a gente precisa crer nisso. Crer nisso. Ele já está derrubando barreiras. Se nós, pela oração, fomos inspirados a discernir uma missão que Ele nos deu, se pela oração o Espírito Santo te deu uma missão, uma vocação para trilhar e trabalhar, pode ter certeza que Ele já está na frente. Pode ter certeza. E você precisa dessa certeza, porque é isso que vai te dar força para você ir. Porque Deus costuma trazer coisas para a gente que sempre nos tira da zona de conforto. E nós vamos ter que desenvolver a virtude da coragem, sem a qual é impossível agradar a Deus. Portanto, devemos estar firmes e fiéis, preparados. E para esse trabalho, como eu disse, consagração e pregação, assim como Paulo e Barnabé foram enviados
para proclamar a verdade do Evangelho. Hoje a palavra de Deus, mais uma vez, chega até nós, revelando graça, renovo, revelando o amor de Cristo, esperança de salvação, pela obra do Espírito Santo. E essa salvação, ela é operada quando o Espírito Santo nos faz ouvir a palavra, como aconteceu no verso 7. Sérgio Paulo procurava muito ouvir a palavra de Deus. A fé vem de ouvir a palavra. Ele procurava ouvir. E no verso 12, na parte final, diz que ele creu, maravilhado do ensino do Senhor. Daquilo que ele ouviu, daquilo que ele viu, ele creu. A missão está se cumprindo. O Evangelho está sendo pregado, pessoas estão se convertendo. E o ensino do Evangelho é sempre sobre Jesus Cristo, que se entregou na cruz para a salvação de todo aquele que crê. Essa é a mensagem do poder de Deus. Ele, em sua infinita graça, bondade, misericórdia, veio para nos libertar da cegueira espiritual e nos trazer para a sua luz. A mensagem que os apóstolos pregam é essa, sobre Cristo. Ele pagou pelos nossos pecados. Ele ressuscitou ao terceiro dia e Ele nos oferece vida eterna, vida plena. Assim como o Sérgio Paulo experimentou o poder do Evangelho no meio da oposição, todos são convidados a crer em Cristo, a experimentar o seu perdão e graça diante de oposição e distração mundana. Portanto, não se distraia e se renda ao Evangelho de Cristo. Não se distraia. E entenda, nós que devemos pregar, devemos dizer isso às pessoas. Não se distraia, concentre-se na mensagem do reino, na mensagem do Evangelho. Essa é a coisa mais importante da sua vida. Esse é o poder de Deus. Cristo é tudo em nós. Cristo é nossa vida, nossa salvação. Ele é o nosso consolo. Ele é a nossa libertação. Ele é o perdão de Deus para nós. Creia nele. Porque a mensagem do Evangelho envolve esse convite a todos se submeter e a experimentar essa vida em Cristo Jesus. Uma vida de luz. Confie nele. Se você ainda não confiou e não se rendeu a ele, confie e se lance. Volte-se, se arrependa dos seus pecados e experimente o poder do Evangelho. E esse poder é para nos livrar das distrações malignas do diabo, das magias que o mundo quer nos iludir, para nos perverter da simplicidade do Evangelho de Cristo. Queridos irmãos, mais do que nunca precisamos de foco, coragem, para focar no Evangelho de Cristo, no chamado do Evangelho de Cristo, e pregar esse Evangelho, viver esse Evangelho, porque muitos estão se desviando, estão a largos passos indo em direção ao inferno. E Deus nos chamou para resgatar essas pessoas, no poder dEle, no poder dEle. Em Cristo Jesus, vamos orar. Pai Santo, nós somos gratos por Sua palavra mais uma vez nessa noite, nesse livro de Atos dos Apóstolos que nos conduz à revelação do que é ser Igreja de Cristo. Esse povo conduzido pelo Seu Espírito para cumprir a Tua vontade e proclamar o Teu reino. Nós te agradecemos porque nós cremos que o Senhor é soberano sobre tudo e todos e que nos guia e nos capacita na Tua obra. Por isso nós oramos e suplicamos a Tua graça, a Tua direção, o Teu renovo sobre nossas vidas, para que não nos apartemos do nosso chamado, mas que com coragem possamos voltar e trilhar esse nosso caminho de consagração, obediência e pregação. Nos ajude, Senhor Deus. Pedimos que
O Espírito Santo, o nosso Consolador, aquele que nos renova, aquele que nos capacita, aquele que nos convence de todo pecado e justiça, que Ele nos conduza, que Ele nos dê discernimento, que Ele nos dê clareza, para que a gente possa obedecer às Suas ordens, obedecer à Tua direção, saber aonde o Senhor quer que nós proclamemos com vontade e força a Tua palavra, onde o Senhor quer que nós investimos com todos os nossos recursos para a pregação e a proclamação da Tua palavra. Nos ajude a discernirmos isso pela oração, a discernirmos o que é a vida de consagração ao Senhor. Traga-nos para esse caminho, porque não há outro caminho para que possamos viver, Senhor. Porque nós queremos a Tua vontade, o Teu reino, para sermos instrumentos fiéis das Tuas mãos, proclamando a Tua verdade, com a autoridade de Cristo, debaixo da autoridade de Cristo, que é soberana contra toda oposição. Nos dê a coragem para a gente crer nisso, que o Evangelho de Deus é o poder para a salvação de todo aquele que crê, que o Evangelho de Deus ele é suficiente e nós necessitamos apenas de Cristo. Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa paz, Ele é a nossa direção, Ele é a palavra, Ele é o sacrifício, Ele é o perdão, Ele é a nossa justiça, Ele é a nossa santificação, Ele é o nosso modelo de como nós devemos viver e trilhar essa missão. Ele é o nosso modelo de como nós devemos proclamar o Evangelho, de como nós devemos chamar as pessoas ao arrependimento, à fé pelo batismo. Ele é a nossa referência, Ele é tudo para nós. É pela glória de Cristo que nós oramos, só bendito Pai, na força do Teu Espírito Santo, nos conduza a glorificar o Teu Filho como Teu povo, manifestando Tua glória, Teu Evangelho, em honra e glória somente a Ti. Amém e amém. Amém, meus irmãos?